Oi gente, tudo bom com vocês? Neste vídeo eu vou fazer o meu primeiro diário de gravidez, como eu sonhava para fazer esse tipo de vídeo aqui no canal. Eu fiz esse diário de gravidez aqui, ó, e nele tá escrito, eu conto tudo aqui de semana a semana. E nesse vídeo eu vou falar sobre as minhas primeiras 12 semanas. Nesse vídeo eu vou falar sobre as minhas primeiras 12 semanas. E aqui tá o meu diário, olha. Aqui eu botei o meu teste de farmácia. E eu descobri a minha gestação 5 dias de atraso, né? Eu esperei dar esses 5 dias pra não, caso fosse um alarme falso, né? Aí eu esperei também os 5 dias, e no outro dia, no sexto dia, pela manhã eu fiz com a primeira urina do dia. E quando eu coloquei lá, antes de 1 minuto já subiu as 2 listrinhas. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Bem fortes. E eu fiquei em choque, gente. Muito surreal. E nesse dia foi 14 de fevereiro, era num sábado de carnaval. E assim, tava tudo fechado, né? E eu sou muito ansiosa. E eu porque queria logo fazer o beta-HCG, né? Pra confirmar. Mas tava tudo fechado. Na segunda-feira, eu mandei mensagem pra lá e por acaso ia abrir até 1h da tarde ou 2h da tarde. Acabei de fazer um beta. Agora vou esperar 1 hora pra ficar pronto. Eu pensei que só ia abrir quinta-feira, que hoje é segunda-feira do carnaval. Mas abriu lá até 2h da tarde. Agora são 9h30 da manhã. E eu tenho que esperar mais 1 hora pra ver o resultado. E fiz lá, e esperei o resultado, bem ansiosa. E logo saiu o resultado bem positivo lá, qualitativo positivo. E a minha ficha ainda não caiu, gente. A minha ficha não estava caindo ainda. À noite, eu contei para o meu filho e para o meu esposo quais foram os meus primeiros sintomas, né? O primeiro sintoma foi o atraso da menstruação, os seios bem sensíveis e vontade de fazer xixi toda hora. Essas foram meus primeiros sintomas. O desejo, primeiros desejos. Antes de eu descobrir que eu estava grávida, eu já comecei a sentir muita vontade de comer salada com alface, tomate, limão e queijo ralado. Meu segundo desejo foi bobó de camarão. Eu e Danilo, a gente comeu até enjoar, né, filho? Meu desejo foi realizado. Bobó de camarão, eu tô quase uma semana comendo, que eu fiz um panelão. Eu tava com desejo. Primeira ultrassom, eu fui fazer como eu tinha um pedido de vias urinárias, eu fui fazer logo, porque eu queria ver se dava pra ver alguma coisa, né? Era no dia 19 de fevereiro, numa quinta-feira. Lá dava pra ver o saco gestacional, ela passou bem rápido aqui, porque não era esse tipo de ultrassom, né? Aí eu fiz o exame e ela falou que estava grávida mesmo e já estava um saquinho gestacional. Fui para minha família no dia 22 de fevereiro, no domingo. Eu esperei eles estavam viajando, eu esperei eles voltarem, né? E para contar para minha família. E eu queria muito contar para eles logo. Eu estava na quinta semana, na sexta semana. E os sintomas começaram ainda com seios sensíveis. Comecei a sentir cheiros, bastante cheiros assim. Ainda não estava meio enjoada, mas só com um sabonete que eu estava sentindo esse cheiro, aí me dava um embrulhozinho. E não estava vomitando ainda. Nas minhas contas eu estava na sexta semana. Estou olhando meu diário, que tudo eu boto aqui. 5 de fevereiro, né? Senti muita dor nas costas. Isso foi bastante susto. Eu senti muita dor nas costas e fui pro pronto-socorro. E fizeram o exame lá. E
e não deu nada de infecção urinária, que eu tenho bastante infecção urinária, né? Tinha, para o nome de Jesus. E a médica me falou para mim ir para a maternidade, que era melhor para os tratamentos, né? Como eu estava gestante, estou gestante. Aí lá na maternidade eu fui na Mariana Bulhões, porque no meu plano eu não sabia onde que era. Na Mariana Bulhões é público, né? E eu fui lá e eles fizeram um toque em mim e falou que eu tava com infecção urinária, sim. No exame da urina falou que não, mas só que ele falou que com os meus sintomas eu estava assim, que era bom, que era melhor eu tomar o antibiótico para gestante lá, que era cefalexina. Eu tomei durante 5 dias ou 7 dias. Ele me passou lá. Ele me fez um toque nesse dia, né? E quando foi no dia seguinte, eu tive um pequeno sangramento. Mas como eu já tive um aborto espontâneo, eu fiquei com muito medo de ser um aborto espontâneo de novo. E fiquei com muito medo e pedi pro meu esposo me levar novamente para a maternidade. E lá a médica falou que era super normal, depois do exame, né, ter um pequeno sangramentozinho. E não era nada demais, que era para mim continuar o tratamento. E graças a Deus deu tudo certo, depois parou, foi só umas gotinhas mesmo, mas eu fiquei muito com medo, né? Só apenas um susto, graças a Deus. Depois desses dias, na minha primeira consulta com a obstetra, ainda não era a minha obstetra mesmo fixa, era o mais próximo que eu conseguia agendar. E ela me passou a minha primeira ultra e os exames de sangue, né? E nesse mesmo dia 4 de março, eu fui fazer minha ultra e lá eu vi lá o saquinho gestacional. Ainda não dava pra ver o bebê muito bem, né? Porque ele estava com 7 semanas. Ultrassom, eu estava com 1 semana a menos do que as minhas contas, né? Do que a minha última menstruação, né? Que eles contam assim. Ela me passou também um remédio de enjoo e vitaminas, que eu já estava começando com alguns enjoozinhos. 9ª semana, eu comecei a sentir muito enjoo pela manhã e vomitava aquele mucozinho, não saía quase nada, só aquele negócio amarelo. E ficava com uma sensação assim, que tava tudo rodando, não ficava vomitando, igual a gravidez do meu filho Danilo, que não parava nada no meu estômago. Eu fiquei os 3 meses vomitando, até emagreci. Mas nesse agora não. Eu fico com um enjoozinho, eu vomito aquele mucozinho pela manhã, o enjoo matinal que fala, né? E depois fico com aquela sensação de que tá tudo rodando, como passa um pouco, aí depois que parece que meu estômago esvazia, aí piora as coisas. De madrugada também, de madrugada é enjoo e fazer xixi toda hora. E pela 10ª semana, começou a aumentar o apetite. Eu fiquei com muita fome, mas também estava muito enjoada. Os seios também estavam doloridos ainda, né? Mas nem tanto como antes. 1 semana, quando foi dia 2 de outubro. 11ª, que meu filho tá me corrigindo. Em abril, eu fui fazer a segunda ultrassom, que eu já estava com 11 para 12 semanas. Fui fazer meu ultrassom e deu pra ver o nenenzinho bem formadinho, já se mexendo, mas eu ainda não estou sentindo ele. E ele está com 5 centímetros e ainda não sei o sexo do bebê, com 11 e 12 semanas. Estou nas 12 semanas agora, né? Hoje é dia 5 de abril, domingo, dia de Páscoa, da ressurreição de Jesus. Hoje, de ontem para hoje, eu senti muito enjoo e vomitei, mas não está tanto enjoo
como antigamente, como as outras semanas, que eu ficava o dia todo enjoada, mas não ficava vomitando. E foram esses meus sintomas das 12 semanas, dos primeiros meses, né, que foram bem tensos. Eu tive esse sustozinho, né, um pequeno sangramento, mas pela honra e glória do Senhor, já passou esses primeiros meses bem tensos, né, que a grávida sabe, né, aquele medozinho, eu senti muito medo, mas eu confiei em Deus, porque tanto que eu orei, gente, tanto que eu pedi por esse bebezinho. Eu vou botar um vídeo aí pra vocês, quando eu fiz 1 ano, depois da perda gestacional, que eu pensei que não ia vir mais. E eu confiei em Deus, eu falei, Senhor, seja feita a sua vontade. Se for para ser, vai ser. E eu vou esperar no Senhor. E eu vou botar para vocês o vídeo aí. 10 de agosto de 2025. Faz 1 ano que contei que eu tava grávida e depois passou 10 dias eu perdi. Desde então, ninguém sabe o quanto do mês. Já faz 1 ano, ano de novo. E todos os meses eu fico assim. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? É do tempo de Deus. Se Ele permitir, eu só tô deixando registrado aqui. E para você que está tentando ainda, não desista, confia em Deus. E tudo é no tempo do Senhor, tudo é no tempo dele. E em breve eu vou estar com outro diário de gravidez, mas eu vou estar falando de mês a mês. Diário de gravidez, eu esperei dar os 3 primeiros meses, que é bem tenso, né, desse vídeo. E no próximo eu vou falar sobre o 4º mês, de mostrar a barriga de 12 semanas. De mostrar pra vocês a minha primeira compra de gravidez. A minha primeira compra, né, pra gestação. Vocês sabem o que é isso? É tudo que eu comprei, só foi isso. Isso aqui é pra botar na calça jeans, né? Porque já tá bem apertado. Isso aqui salva vidas. Pra não ter que ficar comprando uma de calça. Enquanto der, vou usar, né? Isso aqui é pra botar por cima. Eu comprei G, ficou um pouquinho grande, mas depois vai dar melhor, né? Aí eu dobro assim. Aí fica bom. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.